Então, aqui no próximo slide, nós temos o passo 5. Se houver mais de uma criança no quarto, repita o processo separadamente. Então, você tem 3 filhos, você vai fazer para cada um em momentos diferentes. Então, fez para um, depois você passa para o outro e depois você passa para o terceiro. E aí, sempre que você for falar para os seus filhos, você vai falar o nome deles. Porque se eles dormem no mesmo quarto, para que não haja confusão, né? Porque se você está falando autossugestão para a Aline, por exemplo, e você não fala o nome dela, a Cibele pode ouvir e achar que é para ela. Então, sempre que você tiver mais de um filho e eles dormirem no mesmo quarto, é importante que você fale o nome da criança, né, para que ela entenda que aquela sugestão é para ela, se refere a ela. O passo 6. Acarinhe gentilmente a testa da criança ou o topo da cabeça até atrás do pescoço, pronunciando em tom baixo, sem sussurrar, com voz suave e tranquila as palavras. Continue dormindo, continue dormindo. Porque a criança, querendo ou não, ela está ali naquele sono leve e ela ainda está percebendo o seu ambiente. Então, se você já chega falando, às vezes a criança pode despertar. Ela pode achar que é para acordar, que é para levantar. E aí, dessa forma, você vai alcançar a onda cerebral e vai manter o seu filho no estado de sono, no estado sonolento. Passo 7. Continue repetindo o carinho, as palavras, até notar que a criança fez algum movimento involuntário. Mover o corpo, revirar os olhinhos, bocejar, piscar, lamber os lábios e etc. Não se preocupe se a criança começar a falar ou parecer acordar. Continue até notar algum movimento e então pare de acarinhar a criança. Aqui o passo 6 e o passo 7, eles são os passos que nós vimos lá de como atingir as ondas cerebrais, né? Então, você percebeu que está acarinhando a sua criança, você está falando para ela continuar dormindo, e aí ela bocejou, ela piscou, ela mexeu os lábios, revirou os olhinhos. Isso significa que está no momento correto para aplicar as autossugestões. Crianças maiores de 7 anos, o processo deve ser feito da porta, a uma distância razoável, sem tocar. Chame o nome da criança e inicie as afirmações ou as sugestões. Quanto maior a idade da criança, mais consciente essa criança é. Então, mais resistente ela também será. Nós temos para crianças maiores de 7 anos um método diferente, que você não vai acariciar, você vai aguardar os 30 a 40 minutos e aí você vai da porta falar o nome dele e aí fazer as sugestões, né? Fazer as afirmações seguindo o script. Como saber se a minha criança, né, maior de 7 anos, alcançou então as ondas cerebrais? Nesse caso, nós sabemos pelo tempo, né? O tempo nos diz quando a criança alcança então esse estado de onda eletromagnética, né? Que é entre 30 e 40 minutos. Isso já é também um indicativo para saber se nós atingimos ou não essas ondas. 8. Não utilize negação, apenas afirmação. Mais para frente eu vou mostrar para vocês quais são as frases, o melhor jeito de criar frases para falar para os nossos filhos enquanto eles dormem. Algo que é extremamente importante, você não pode usar negação. Então, quando você coloca o não, o subconsciente não entende. Ele entende apenas como afirmação e ele acha que é para seguir aquilo que você está dizendo. Então, isso aqui é extremamente importante. Nunca utilizar negação. 9. Atenção! Qualquer comunicação neste momento deverá ser cuidadosa e corretamente expressa. Assegure-se que nenhum barulho de rádio, TV ou qualquer tipo de discussão esteja ocorrendo ao redor neste momento. Por quê? Como nós já vimos, tudo que for dito nesse momento
né? Então você está lá acariciando a cabeça do seu filho para ele saber e se preparar que algo está vindo. E aí de repente começa alguém a gritar, ou de repente ele começa a ouvir vozes da TV. Essas vozes, esse barulho pode interferir na sua sugestão, pode interferir no método, né? Então isso pode fazer com que o método falhe. Às vezes algumas pessoas inclusive querem colocar músicas, né? Ah, então eu posso colocar uma música enquanto eu falo? Depende, né? Se é uma música onde alguém está cantando, onde tem vozes, e aí a criança ela pode, ao invés de ouvir você falando, ouvir a voz da música. É muito delicado quando você está fazendo este processo, você está seguindo essa estratégia e algum som está atrapalhando. Se tem algum som, interrompa o método, espere o barulho passar e retome, ok? Não faça as afirmações, não faça as sugestões enquanto há barulho no quarto. 10. A base desse processo consiste em poucas afirmações. Quanto mais simples e direta for a frase, quanto mais simples e direta for a sugestão, né? Mais eficaz ela será. Simplicidade também é a chave. E 11. Fale lentamente para atingir a frequência de onda desejada, com sentimento e convicção de que é real. Sem pausa, diga do fundo do coração. Tudo isso aqui que eu estou apresentando impacta de forma direta na vida do seu filho. Fale lentamente, de forma clara, de forma leve, suave, lento, sem pausa, porque às vezes, também o que eu percebo, as pessoas elas começam a falar, aí elas esquecem, param um minuto para tentar lembrar o que elas têm que dizer e continuam. Evitem isso. Se você está esquecendo, escreve, traz o script pronto, traz lá o seu script que você fez e leia. Mas não fique muito tempo sem falar nada, tá? Não faça uma pausa muito grande. Tem que ser do fundo do coração, que você tem que ir para o seu filho entregue, de corpo inteiro, você tem que estar naquele momento junto com o seu filho. Por isso que eu digo para você, tem barulho, você está apressada, você precisa resolver outras coisas e não consegue fazer isso ali naquele momento, não faça. Se entregue primeiro, medite, acredite, tenha convicção, esteja com o seu filho nesse momento de verdade. Esse momento ele deve ser um momento de conexão, mãe e filho, ou pai e filho. O pai pode estar junto? Sim, o pai pode estar junto. O pai pode repetir as frases junto com a mãe? Sim, o pai pode repetir as frases junto com a mãe. Uma técnica também para aqueles pais que querem estar junto no momento, mas não conseguem, é fazer uma gravação. Então você pode fazer uma gravação do pai falando os scripts e colocar para o seu filho ouvir seguindo todas essas regras aqui, ok?